adolescente uma responsabilidade, um comportamento que ainda não faz parte da natureza dele, desse desenvolvimento dele. Essa fase da adolescência é uma fase de transição. Ele não é criança, mas ele também não é adulto. Ele está em cima de uma ponte. Então, em cima dessa ponte, nessa caminhada, ele encontra, sim, muitos desafios, ele quer muitas coisas, ele deseja muitas coisas, mas é importante, como o Marcos aqui me antecipou, entendermos essa individualidade dele, entender essa privacidade, mas também acompanhar bem de pertinho, muito de pertinho, esse desenvolvimento dessa fase tão linda que é a adolescência. Dentro, né, dessa descoberta aí, pós-descoberta de que a casa precisava de uma arquitetura, que os quartos deveriam ter portas, ter paredes, porque é importante, nós temos sim o nosso cantinho, a nossa privacidade, e isso também refletiu, obviamente, na criação dos nossos filhos, no comportamento deles. E esse quarto, muitas vezes, se tornou também uma grande armadilha para que os nossos filhos, eles fossem atraídos por tantas coisas que às vezes a gente fica até assustado, porque o mundo mudou, não é, gente? Na minha época não tinha computador, não sei nas suas, e eu nem sou velha assim, né? Então, assim, na minha época, a diversão que eu tinha era ir para a escola, ir para a igreja, né? Ler a Bíblia, estudar a lição da escola dominical, essa era a nossa diversão. Hoje, o que os nossos filhos têm? Acesso a tudo quanto é tipo de tecnologia. E é justamente isso que eu quero falar nessa tarde com vocês, sobre as armadilhas. Aqui está falando que esse quarto digital é uma porta sem tranca. É uma porta que a gente não consegue, muitas vezes, estar atento a tudo que isso possa influenciar os nossos filhos adolescentes. Embora a porta esteja fechada para os pais, ela permanece aberta para quem? Para o mundo digital, que é onde esses meninos estão. Dentro desses quartos, com portas fechadas, tendo acesso a jogos, redes sociais, conteúdos online, e tudo isso vai ocupar o quê? Um lugar que é muito especial e fundamental na formação dessas crianças, desses adolescentes, que é essa convivência familiar. Sentar à mesa com o seu filho é importante. Olhar nos olhos do seu filho, entender como ele está, o que ele precisa, é importante. Às vezes nós pais nem precisa do filho falar, verbalizar, decifrar para nós que tem algo errado. Precisa, gente? Nós como pais, a gente não conhece os nossos filhos, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então a gente precisa estar atento, porque esse mundo virtual, ele está roubando a inocência dos nossos filhos. E está criando muitas armadilhas, e se nós não ficarmos atentos, nós vamos perder para esse mundo digital. Eu trouxe aqui um livro do Marco Aurélio, um livro que eu ganhei no presente de uma amiga, Filhos Conectados, Pais Preparados. Esse livro, ele vai falar sobre todos esses perigos do mundo digital. Tudo que os nossos filhos têm acessado e como isso está interferindo na formação psicológica, espiritual e até mesmo física dos nossos filhos. Por que física? Esses meninos ficam, gente, sentadinhos ali no computador, corcunda, né? Muito de usar essa palavra, o Marcos viu, que a gente nem escuta mais, né, doutor Glaucio? Corcunda. Fica ali com o corpinho todo desajeitado, sem postura, provocando dores no seu corpo, má formação, obviamente. Vai também afetar a questão do ganho de peso, ou até mesmo a perda de peso, porque eles estão tão vidrados, tão conectados, que eles não lembram muitas vezes nem de alimentar. Ou,
muitas vezes comem demais, vão se empaturrando ali, sentadinho diante de um computador, de uma tela. Então hoje as questões, elas estão muito mais complexas diante desse mundo digital, porque está afetando os nossos adolescentes em todas as esferas da vida, em todos os lugares. E aqui o Marco Aurélio vai dizer que um dos perigos mais evidentes desse mundo digital é a exposição de conteúdos inapropriados para a idade deles. Eu sei que todos nós aqui temos uma história muito linda de quando nós nos casamos, de quando nós tivemos o primeiro namoradinho, das nossas experiências, e que foram boas. Todas as experiências, elas são importantes, elas são necessárias. Todas as experiências, sejam positivas ou negativas, nós aprendemos com elas. Então, se eu tive um passado que foi muito difícil, que foi triste, que não foi legal, eu também aprendi, eu também cresci, eu amadureci com essa experiência, não é assim? Então é importante também a gente entender que muitos dos nossos filhos hoje não têm a maturidade que você teve na época que você passou por experiências difíceis. A essa maturidade que está sendo interrompida por causa de acessos que estão sendo acessos a conteúdos inapropriados, tirando essa inocência desses filhos, preparando e levando eles para um caminho tão difícil, tão sério. E aí, gente, ele vai colocando aqui. Durante a navegação em jogos ou redes sociais, crianças e adolescentes podem se deparar inesperadamente. Porque assim, é um jogo online simples, inocente, mas de repente chega o quê? Chega uma como fala? Uma convite de amizade. Isso. E aí o que acontece? Eles vão abrir essas babas, eles vão muitas vezes, se não estão sendo supervisionados, eles vão ter curiosidade. E é aí que mora o perigo. Eu acompanhei um caso, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi um caso que mexeu muito comigo. E, ao mesmo tempo, faz com que a gente tenha experiência até para ensinar, para compartilhar e entender da gravidade de tudo isso. Eu acompanhei o caso de uma mãe que tinha um filho adolescente, e eu vou colocar aqui características desse filho. Ele era obeso, estava bem acima do peso, doido para namorar, não arrumava namorada. Mas alguém disse: olha, entra em tal site, porque lá você vai conhecer alguém, lá você vai ser preparado para conquistar as meninas. Olha, gente, um adolescente que quer namorar, que está nessa fase de curiosidade, que quer experimentar, é uma boa. Então, esse menino então começou a acessar esse site, mas não era um site qualquer. Não era um site de namoro, era um site extremamente perigoso. Era um site que a Polícia Federal, inclusive, conseguiu prender o criador desse site. Mas o que acontece? Outras pessoas mantêm até hoje esse site. E aí o que acontece? Esse menino entra nessas plataformas, ele começa a ter amizades dentro desse site, e alguém dentro dessa plataforma diz para ele: já que você não consegue namorar com nenhuma menina, procure então namorar com um menino, tenha a sua experiência. E a coisa foi só complicando, só complicando. Gente, vocês conseguem perceber o perigo dessas questões? E às vezes, nós como pais, precisamos mesmo estar extremamente atentos diante desses perigos. O que essa criança, o que esse adolescente fez? Começou realmente a acessar dia e noite, começou a perder pontos ali na escola, teve uma baixa produtividade em todas as questões ali da casa, não conseguia mais fazer nada, ficava o dia todo dentro desse quarto, tendo acesso à pornografia, tendo acesso a tudo enquanto é lixo que a internet pode oferecer, e ela oferece mesmo.
Até o dia que essa mãe começou a peitar esse menino. Porque muitas vezes o que nós fazemos, quando a gente entende que a gente está perdendo o controle, a gente perde o controle também. E aí o que acontece? Vai dar certo, gente? O que vocês acham? Não vai dar certo. Isso vai acabar estimulando ainda mais esse adolescente a quê? A continuar indo para esse lugarzinho onde ele é acolhido, onde ele é entendido, onde ele tem alguém que diz, olha, você é lindo, você é especial. Então, se ele não tem tudo isso da parte dos pais, ele vai buscar isso aonde ele consegue ouvir, onde ele consegue obedecer. E quando a mãe começou a peitar esse menino, também começou a enfrentar essa mãe. Um menino muito grande, muito alto. E ele começou a querer agredir essa mãe. E essa mãe olha para mim e diz, cansei, não quero mais ser mãe. O que você faria? Se uma mãe chegasse para você e dissesse, meu filho está dando muito trabalho, eu não quero mais ser mãe. Desisto, tudo que eu já fiz deu errado, então eu não quero mais ser mãe. Eu me arrependi de ser mãe. Para a gente recuperar, para a gente reestruturar todo esse amor, esse cuidado, as questões da maternidade, gente, isso é muito grave, isso é muito sério. Quando essa mãe despertou, as coisas já estavam muito mais complicadas do que ela imaginava. Então, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar sobre esse prazer de ser mãe. Nem todos têm a possibilidade de ser mãe. Nem todos conseguem. Nem todos que desejam tiveram seu desejo realizado. Mas nós somos pais, somos mães. Então a gente vai o quê? A gente vai valorizar esse presente que o Senhor nos deu. Porque é um presente sermos pais, sermos mães, amém? Seus filhos são presentes do Senhor. Nossos filhos são presentes do Senhor. E aos poucos começamos a trabalhar. Até um dia eu sugeri para essa mãe, você vai ao quarto do seu filho? E ela, não. Foi o que o Marcos disse aqui. E esse pastor que falou para a gente, nunca entrei no quarto da minha filha. Isso dói não somente nele, mas eu estava dizendo aqui para a Maria, dói também nessa mãe, dói também nessa filha. Que pai é esse que nunca teve acesso a esse quarto, que não teve essa liberdade de acompanhar o que estava acontecendo ali dentro daquele quarto? E quando essa mãe entrou naquele quarto, ela pôs a cabeça, vou entrar e vou dar uma faxina nesse quarto. Tinha meses e meses que não entrava dentro desse quarto. Por que não entrava? Porque o filho proibiu. E ela teve que peitar esse filho, teve que pedir ajuda ao pai. Porque educação não é responsabilidade somente da mãe. Educação é responsabilidade do casal. O pai precisa estar presente. A mãe precisa ser apoiada. E nós ficamos muito surpresos que quando ela foi fazer essa faxina, que ela começou a olhar guarda-roupa, tirou o colchão para limpar debaixo da cama daquele menino, ela achou 9 facas escondidas dentro do quarto, todas sem o cabinho. Ele ia na casa da avó, pegava a faca escondida, tirava o cabinho, enfiava debaixo do travesseiro, debaixo do colchão, dentro do guarda-roupa, em vários lugares do quarto. Ela juntou tudo aquilo, colocou na bacia, chamou ele para conversar junto com o pai e perguntou por quê.